subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 13. O deserto vai passar. Saúdo os superintendentes, professores de escola dominical, meus amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Lição 13. O deserto vai passar. Estamos caminhando desde a lição de número 1, caminhando com Deus no deserto. Passeamos por todas as histórias do livro de Números, algumas falando pouco, outras falando um pouco mais, mas sempre trazendo aquilo que aconteceu, os altos e baixos pelos quais a nação hebraica enfrentou durante os 40 anos de travessia. E agora, capítulos 35, 36 do livro de Números, também a partir do capítulo 32, 33, o deserto vai passar. O deserto vai ter fim. Essa luta não é para sempre. O deserto não é um lugar de morar, é um lugar de passagem. É uma estrada para caminhantes. E o povo de Israel enfrentou o deserto porque precisava ser depurado. A síntese desta lição diz o seguinte: a caminhada do povo de Deus pelo deserto deste mundo em breve terminará e estaremos para sempre com o Senhor. Na verdade, Deus permite desertos para nos humilhar. Está escrito que Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto para humilhá-lo e para saber o que estava no coração. E aí, diante daquilo, a primeira geração de hebreus que saiu do Egito morreu no deserto, ficaram prostrados no deserto, foram enterrados no deserto. A segunda geração, porém, soube conquistar aquilo para o qual Deus a tinha reservado. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quais os objetivos desta última lição, que envolve do capítulo 32 até o capítulo 36? Primeiro, mostrar o perigo de ficar no limiar da terra prometida. A gente vai ver a questão daquelas 2,5 tribos, né, aquelas duas tribos e meia que ficaram na Transjordânia, nos reinos de Seom e de Og, porque tinham muito gado. Eles ficaram no limiar da terra prometida e vamos ver o que foi que aconteceu. Compreender que para receber os benefícios do Senhor é preciso ter fé e conscientizar que um dia nossa jornada neste mundo chegará ao fim. Bendito seja o nome do Senhor. Então, estamos na fase do crepúsculo do livro de Números. O povo já caminhou 40 anos. E agora chegou o momento de atravessar o Jordão. Este Jordão que está transbordando pelas suas ribanceiras. Esse Jordão que é um obstáculo, que é uma impossibilidade para entrar na terra prometida. Mas Moisés ainda está aqui com o povo e ele vai, chegando ao fim da jornada, receber um pedido dos filhos de Ruben, de Gade e metade da tribo dos filhos de Manassés. Eles dizem assim: nós não queremos ir com vocês além do Jordão. Nós queremos ficar aquém do Jordão, aqui na Transjordânia, porque nós temos muito gado, nós temos, aqui tem muitos currais, aqui nós temos muito pasto, então vai ser muito legal para a gente, para as nossas famílias. E Moisés, a princípio, ele fica indignado porque acha que aquelas tribos não queriam enfrentar a guerra, mas depois eles dizem: não, nós prometemos que nós vamos entrar com vocês na guerra da além do Jordão.
E aí Moisés aceita e concorda que eles herdem as terras da Transjordânia. Mas, queridos irmãos, o objetivo número 1 é mostrar o perigo de ficar no limiar da terra prometida. Nós não podemos ficar no limiar da terra prometida. Está bem pertinho, vamos atravessar a terra prometida. É impressionante porque o grande Moisés, ele não busca a Deus nesse momento. Ele aceita a opinião daqueles que vão arrazoar ali e não procura saber qual a opinião de Deus acerca desse assunto. E é uma tragédia para a vida dessas 2,5 tribos, porque, dentre outras coisas, a primeira vez que os assírios vêm e investem contra o reino do norte, são essas tribos que são levadas, elas são levadas precocemente para nunca mais voltarem. Então, eles não tinham uma barreira natural, que era o Rio Jordão, então os inimigos levam essas 2,5 tribos a priori, né, e nunca mais elas são reunidas ao seu povo. Segunda coisa, são as primeiras tribos que começam com a idolatria. Elas certamente pensavam assim, não, nós seremos vizinhos dos nossos irmãos que estão da além do rio, mas isso não funciona bem assim, né? Então eles foram as primeiras tribos que começaram com uma vida de idolatria. Então nós não podemos ficar no limiar da terra prometida. Deus prometeu que era naquele lugar, então que os nossos jovens, queridos professores, não abram mão daquilo que Deus prometeu. Deus prometeu a Abraão um filho, era um filho dele com Sara. Aí Abraão quis fazer um ajeitado e arrumou uma confusão bem grande porque teve um filho com Agar, a egípcia. Então nós não podemos querer ficar arrumando, dando um jeitinho nas coisas que Deus estabelece. Então, qual era a bênção de Deus? Era aquela terra prometida que Deus tinha determinado, mas eles querem a antecipação da herança. A Bíblia diz no livro que nós escrevemos, nós falamos sobre isso, desse perigo. A Bíblia vai falar no livro de Provérbios que antecipar a herança não é uma coisa sábia. E aqui nós trazemos uma série de outras informações que aprofundam o que está dito na lição. Então, o perigo de ficar à margem, né, isso tudo é muito, muito complicado. Depois disso, Moisés recorda a viagem. É impressionante, porque ele purifica o exército, Números capítulo 31, né, faz a resolução acerca das terras, e aí quando chega a hora da despedida, ele vai fazer uma recapitulação da estrada. Há momentos na existência que a gente tem que, de fato, parar e olhar para trás para saber como foi a nossa estrada. E é isso que o Moisés faz, e ele adverte ao povo acerca da desobediência. Ele diz, olha, vocês tenham cuidado. Aliás, depois desse momento de Números capítulo 36, é que Moisés vai pronunciar Deuteronômio, a segunda lei, porque esse povo está reunido e ele vai dizer toda a lei que já tinha sido dita antes, mas ele vai dizer novamente para o povo dessa segunda geração que está perto de entrar na terra prometida. E a partir daí, quando Moisés termina de dizer a lei, Deus o leva para o monte e lá ele morre. Então, estamos nos últimos dias do grande Moisés, estamos nos últimos dias em que Josué vai atravessar o Rio Jordão, e aí Moisés faz uma recapitulação daquilo que aconteceu, advertindo, vocês não desobedeçam a Deus. Tópico 2, fé e herança, chegando ao fim da viagem. Os hebreus fixaram acampamento nas campinas dos moabitas, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Eles já estavam sentindo, irmãos, o cheiro da terra prometida. Eles já estavam tendo a visão daquilo que Deus ia dar para eles. Aquilo que Deus tinha prometido durante séculos, agora estava em vias
de acontecer, os últimos instantes daquela grande promessa que estava se cumprindo, estavam acontecendo, e Deus esperava mais uma vez que o povo fosse obediente, cumprisse tudo que o Senhor havia dito, jamais deixasse de esquecer das suas leis. E aí o Senhor vai falar sobre a oferta aos levitas. Não se esqueçam, não sejam egoístas, porque a oferta é uma condição daquele que não é egoísta. Então você oferte para o levita, não esqueça. Depois o Senhor fala sobre leis justas, leis hereditárias justas. No livro que subsidia a lição, nós aprofundamos isso de forma bastante acentuada. Na lição, por questão de espaço, realmente tem que ficar bastante reduzido, porque essas leis, irmãos, é importante que se diga, elas apontavam sobretudo para a justiça que provém da cruz do Calvário. Por que é que no último capítulo, nos últimos capítulos do livro de Números, tem tantas leis? Porque essas leis justas, elas apontavam para a cruz do Calvário. Glória ao nome de Jesus. Então, Deus, ele estabelece essas leis com vistas àquilo que um dia ia acontecer no Gólgota. E por fim, tópico 3, conquistando o impossível. Ao longo de 40 anos, Israel palmilhou por uma estrada com muitas dificuldades. Agora, ele estava apenas aguardando as últimas instruções, porque o caminho da bênção estava aberto. E essa história é a história do povo hebreu, e é a minha história, e é a sua história. É a história de todos nós. É a história da luta, é a história do desafio, é a história de vencer as nossas próprias limitações. Israel tinha muitas limitações sociológicas, limitações históricas, limitações de ambientação. Eles não tinham exército. Israel não tinha uma cultura própria, uma identidade própria. E eles foram, ao longo de 40 anos, vencendo essas limitações, foram se superando, foram se reinventando. E aí, querido professor, talvez esse seja o ponto mais forte para você concluir a sua aula, Dizer aos seus alunos que eles precisam se reinventar em Deus. Eles não podem ser aquilo que os pais deles foram, eles têm que criar um novo caminho para eles, uma nova história escrita em Deus e na presença de Deus. Porque muitas vezes os pais deixam um legado de tristeza, de dor, um legado de desobediência, e muitas vezes os filhos terminam querendo seguir por esse caminho. Mas os jovens da sua turma, os seus alunos, eles podem caminhar por um caminho diferente. Eles podem ser um Moisés, eles podem ser um Josué, eles podem fazer a diferença nesta geração. E você, professor, é instrumento de Deus para eles. Deus levantou você, que é professor, para ensinar a muitos a justiça. E a Bíblia diz lá no livro de Daniel que aqueles que a muitos ensinam a justiça reluzirão como as estrelas sempre e eternamente. Seja esse instrumento de Deus, continue sendo instrumento para fazer que as vidas das pessoas sejam transformadas. Não apenas seja um professor que chega diante de sua classe e lê a lição e fica por isso mesmo. Não, você é instrumento de Deus e as vidas precisam da sua voz, da sua palavra. Os nossos jovens precisam de você para você alcançá-los e que eles possam se transformar, serem transformados em verdadeiros gigantes da fé, homens e mulheres de Deus, para fazer a diferença na nossa geração. Moisés se foi, Josué se foi, mas o legado deles permanece até hoje. Como Paulo escreveu aos Coríntios, essas coisas foram escritas como figuras para nós, e nós precisamos aplicar a nossa vida e ensinar aos nossos alunos. Eu quero agradecer a você por ter estado conosco ao longo desse trimestre. Continue, permaneça servindo ao Senhor,
Próxima semana teremos uma nova aula, um novo professor que estará ministrando acerca da lição de jovens e também de adultos. E continue servindo a Deus, porque a Bíblia diz que Ele não é injusto para esquecer do seu trabalho. Deus te abençoe, em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.